Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, já vai deixando seu like, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, comenta, compartilha e vamos pro vídeo. Gente, o carnaval acabou, né? A gente já passou aí, né, pela fase do carnaval, que é o momento em que o Brasil para, né, por conta dessa festividade. E a gente costuma dizer que a vida no Brasil só começa depois do carnaval. E tá aí, né, os casos dessa doença Mpox, né, é a nova doença aí que chegou no Brasil. E a gente já viu essa cena se repetir, né? A gente viu aí o que aconteceu com a Covid-19, né, que chegou aqui no Brasil após o carnaval. Não é que antes não tinha casos, né, da doença, teve. Porém, a gente sabe, né, que a mídia, ele vai dar toda a atenção, todo o foco pro carnaval e depois que passa pro carnaval, né, eles já não vão ter mais tanto assunto para noticiar, aí sim eles noticiam a doença, né? Mas durante todo o carnaval aí, provavelmente teve muita propagação aí dessa doença e que a gente espera que não se espalhe, né? Porque infelizmente quem paga o preço são as pessoas que não foram pro carnaval, né? Eu mesmo passei o meu carnaval em casa, né? Todos os dias do carnaval eu passei em casa, porque eu não comemoro essa festividade. Nunca gostei do carnaval. Para mim, carnaval só traz coisa ruim. E o exemplo disso é que a maioria das doenças que a gente fica sabendo vem aí depois do carnaval, né? Entre outras coisas. Eu fiz um vídeo, né, do porquê eu não pulava carnaval. E dentre todas aquelas coisas que eu falei no vídeo, uma coisa que eu não falei foi essa questão da doença da Mpox, né? Que eu já soube que o primeiro caso que a mídia noticiou foi lá no Rio Grande do Sul e agora na Bahia, né? Teve uns casos aí na Bahia que ficam uns carocinhos, né? Eu vi um homem que ele tava com carocinho por todo o corpo. E é muito perigoso, né, gente? Essa contaminação aí é uma coisa que acende um alerta pra gente, porque mesmo a gente que ficou em casa, que se cuidou, que não quis saber de carnaval, tem o risco de pegar a doença também, né? Então não é só quem foi pular o carnaval, lógico que quem tá pulando o carnaval tem mais chance, né, de pegar a doença, tem mais risco e tudo mais. Porém, infelizmente, quem tá em casa, quem se cuidou, né, quem quis ficar o mais distante possível dessa festa aí, né, que traz tantas coisas, tantos problemas, infelizmente tá suscetível também, né? Então, que a gente possa cuidar da nossa saúde e observar bem os sintomas, observar os pontos aí de risco, cidades, né, locais que tiverem mais pontos de risco, a gente precisa ter cuidado para a gente não ser contaminado, né? E aí eu vi sobre alguns assuntos, mas pelo visto não é algo assim que se alastrou por enquanto, não tem risco de uma pandemia ou algo assim, pelo fato de que eu acredito que se tivesse, né, nesse risco mesmo, já talvez a mídia agora que o carnaval já acabou, né, estaria noticiando bem mais casos dessa doença, se fosse de fato um problema grande assim para a saúde pública, como foi a Covid-19, né, que pouco tempo depois do carnaval a gente já entrou em quarentena, né. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí, vamos ver o que é que vão tomar de providência aí, né? O que é que vai acontecer nesses próximos capítulos, né? Aqui o Brasil às vezes parece uma novela, né? A gente vê algumas coisas acontecer e a gente fica aguardando os próximos capítulos pra ver o que é que vai mais aparecer pra gente, né, gente? Porque parece que a cada dia aqui no Brasil surge uma novidade de alguma coisa, né? Na minha opinião, eu acho que o carnaval, gente, devia ser um evento cancelado, porque traz tanta coisa, principalmente depois da Covid-19, né? Porque, infelizmente, parece que o pessoal não aprendeu, né? O governo parece que não aprendeu. Teve o caso da Covid-19, que já era um risco para a chegada do Brasil, deviam cancelar o carnaval. Ainda teve aquele debate se cancelariam ou não, e acabaram por continuar o carnaval, e infelizmente a gente pagou o preço depois. E antes da gente fazer o carnaval aqui no Brasil também, soube o caso da Mpox, foi antes do carnaval. As autoridades estavam sabendo, o governo estava sabendo, poderia muito bem ter cancelado o carnaval, mas infelizmente, gente, não aprenderam com a lição da Covid, né? Porque se a gente já passou por esse episódio, já viu esse roteiro alguma vez na nossa vida, já era para eles fazerem o quê? Cancelarem, né, gente? Mas infelizmente eles pretenderam aí continuar e não cancelaram. Eu tô aqui com meu filho. Meu filho tá aqui no meu colinho. Eu fiz um vídeo aqui com ele e agora ele já tá aparecendo mais vezes por aqui, né? Pretendo trazer o meu filho mais vezes aqui também pro canal, pra que às vezes ele fique quietinho no meu colo e eu consiga gravar vídeo, porque tem vezes quando eu deixo ele na cadeirinha ou em algum cantinho ele começa a chorar e fica mais difícil de gravar vídeo, né?
Mas com ele aqui, pertinho de mim, ele já fica mais quietinho, já consigo gravar melhor. Então, depende, dias e dias, né? Tem dias que ele tá tranquilo e eu consigo gravar mais. Mas tem dias que ele tá mais agitado. Hoje, graças a Deus, ele tá mais tranquilinho. Já cochilou, já acordou do cochilo, brincou um pouquinho com um brinquedinho aqui, né? Então tá mais de boa. Então, gente, sobre o Brasil, é sempre uma novidade, né? Vamos aí aguardar, de fato, os próximos capítulos pra gente ver, né? O que é que vão tomar de providência. Mas eu acho muito injusto a gente ficar em casa, a gente cuida da nossa saúde, cuida, né, de tudo, assim, da nossa vida em si. E a gente corre o mesmo risco de quem foi pra festividade, infelizmente, né? E o que eu acho que a gente mais fica preocupado, principalmente como mãe, né, que é o meu caso, é dessa doença aí passar pro meu filho, né? Porque ele é tão novinho, né? Só tem 6 meses, vai fazer 7 meses agora em março. E é muito novinho, né, gente? Se a gente, que é adulto, fica com medo de pegar alguma doença, principalmente quando é uma doença nova aí, uma doença que ainda está sendo investigada, os seus possíveis efeitos, né, e tudo mais, efeitos colaterais, essas coisas assim, né, de sintoma e tudo. Imagina pra quem tem criança pequena, que a gente fica com mais medo ainda, porque eles quase não têm, né, gente, sistema imunológico. E se sair vacina, se sair alguma coisa aí a respeito dessa nova doença, provavelmente os bebezinhos, pode ser que eles não sejam vacinados em primeiro momento, por conta que eles são mais frágeis, né? E toda vacina, toda medicação, ela precisa primeiro ser testada. E, gente, eu não sei se no caso da Mpox tem já alguma vacina, algum tratamento específico. Na época que eu soube do caso, dos primeiros casos da Mpox, não tinha remédio, infelizmente não tinha, porque meio que foi algo novo, né? Quase como a Covid-19 também, que quando surgiu na época não tinha remédio em si, não teve vacina, e a gente demorou até um bocado, né, para receber a vacina aqui no Brasil. E, então, nesse caso aí eu também não sei como é que vai ser, né? Mas a gente sabe de uma coisa, que a proteção que a gente sente é a de Deus mesmo, que a gente tem, né, na nossa vida, porque, gente, se a gente for esperar que o governo se conscientize, infelizmente, a gente vai se decepcionar, viu? Porque o governo, eu acho que era para ter cancelado sim o carnaval, pelo fato de não ter vacina, não tem nada, né? Mas fazer o quê? As autoridades só pensam aí no lucro, só pensam na economia, eles não pensam em vidas, né? Na vida das pessoas mais frágeis, aí principalmente idosos e crianças, né? Que estão mais suscetíveis. E muita gente tem falado a respeito de controle populacional, né? Porque a cada ano eles meio que vão lançando coisas diferentes para controlar a população. E, gente, eu não duvido, sendo sincero, eu não duvido que seja isso mesmo, viu? Principalmente no caso da China. Se não me engano, na China foi um controle populacional a Covid-19, só que acabou saindo da China porque a gente vive num mundo globalizado, né? Então, tem questão do turismo e tudo mais, isso tudo repercute, né? Mas a população na China é a população que mais tem idosos, né? Então, é uma forma deles controlar a população para acabar com os idosos que não estão rendendo mais economia, né? Eles só, na verdade, consomem, né? Os idosos consomem por causa que eles não estão trabalhando mais, né? Não tem mais atividade, não estão rendendo mais lucro para o país, só está consumindo aposentadoria, essas coisas. E aí eles fazem de tudo, né? Para que fique mais a população jovem, que vai conseguir trabalhar mais, que vai conseguir, enfim, gerar economia. No fim das contas é isso, gente. No fim das contas, ninguém está se importando com nada, ninguém está se importando com a população. O governo só quer saber disso mesmo, de lucro, quer saber de gerar a economia do país. E a gente sabe que o carnaval, de fato, gera muita economia porque a gente recebe muitos turistas, né? Pessoas do mundo todo vêm para o Brasil nessa época do carnaval para conhecer o carnaval. Então, é isso que eles estão pensando, sabe? No turismo, em agradar o povo de fora. E eu vejo que o brasileiro, ele se preocupa muito com isso, né? Em agradar mais o povo de fora do que os de dentro. A gente tem muito imposto, a gente passa por muito sufoco aqui no país, mas infelizmente a gente, como brasileiro, não é valorizado, né? Porque eles só valorizam os estrangeiros, né? Vocês mesmo acho que já devem ter percebido isso, né? Que o brasileiro, infelizmente, eles babam muito os estrangeiros, né? E assim como o governo também. Essa aqui é a verdade, né? A cultura do Brasil é de imitar o estrangeiro e se importar somente com isso mesmo. Então, gente, vamos ver, né, o que nos aguarda. Orar a Deus, pedir a Deus proteção, porque é só o que nos resta mesmo. Porque muitas coisas estão previsíveis, né? Até eles sabem do risco que a gente, como população, corre, mas não se importa. Então, vamos orar a Deus, né? Para que Deus proteja as nossas casas, nossas famílias.
manter a nossa vida espiritual aí em dia. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que vocês não percam os próximos vídeos. Um beijo!